Aqui é o professor Márcio e é um prazer estar gravando essa aula para vocês, né? Então nós iremos começar com uma introdução geral da física, voltada para o curso de fonoaudiologia, né? Então vou dar uma panorama geral da apresentação dessa disciplina, a importância dela e tudo mais. Falando de física, nós estamos falando de uma das ciências puras, né? Uma das ciências básicas que já apareceu na humanidade. Então, aqui nós temos o método científico, né? O método científico é o método no qual a gente verifica a possibilidade de lançar alguma coisa nova, de lançar uma teoria, de lançar alguma atualização no ramo científico. Então a gente vê aqui, por exemplo, que o método científico ele tem um passo da observação. Eu dou sempre aquele exemplo de você observar o pôr do sol. Aí você olha o pôr do sol, você começa a fazer questionamentos, né, sobre como é que é o pôr do sol, as coisas que vão se repetindo, o céu fica meio avermelhado, o sol parece que fica um pouco maior. Na nossa região aqui é por volta das 6 da tarde. Então você fica observando, você fica verificando, questionando alguns pontos, né? Porque o pôr do sol, por exemplo, é um experimento deslumbrante, né? Tem gente até que fica batendo palma lá, feito um lerda-bal lá para o sol. Então, há questionamentos para se fazer, e aí chega no ponto fundamental, né, dentro da física, que é a postulação da hipótese. A hipótese é quando você vai trazer a sua ideia para o papel. Então você vai postular uma solução para aquele problema. Então qualquer que seja aqui a área, você vai tirar de alguma coisa, né, da cabeça, colocar no papel. Vamos supor aqui em letras, né? Você vai ter que, no campo da poesia, melhor dizendo, você vai ter que expressar um sentimento que você tem, né? Que é uma coisa íntima, você vai expressar através de palavras. É sempre algo difícil, né? Não é algo tão simples assim, né? Se você pensar bem. Beleza. O outro passo é o experimento, que você vai testar, você vai tentar validar a sua hipótese, né? Dentro do experimento aqui na física, você vai ter o laboratório, basicamente, né? Mas também tem outros tipos de validação, beleza? Por fim, nós temos a análise daquilo que você colheu lá no experimento, né? Você vai analisar se a hipótese é verificada ou não, e aí você conclui pelo sim, pelo não, ou seja, pela hipótese verdadeira ou a hipótese falsa. Se a hipótese for falsa, você tem que voltar neste ponto aqui, ó, e depois fazer todos os procedimentos até concluir novamente outra possibilidade. Esse método científico, ele foi postulado, ele foi criado lá pelo século XIII com Roger Bacon. Então a gente organiza dessa forma, e vocês, querendo ou não querendo, vocês irão passar por esse método científico, né, quando vocês estiverem terminando o curso de vocês, porque vocês terão que fazer
o, o tão conhecido, né, TCC. Gente, é difícil escrever aqui. Tô parecendo um analfabeto aqui escrevendo. TCC é o trabalho de conclusão de curso, né, no qual você vai fazer ali um pequeno ensaio do que vinha a ser o método científico, né? Então, por exemplo, se você vai fazer uma pergunta, né? Uma pergunta é justamente o problema que eu falei ainda há pouco, né? Então, você quer solucionar, explicar sobre determinado problema. Então, a gente faz uma pergunta. É o que está lá em todo TCC. Os objetivos, eles podem ser escritos, eles podem ser verificados através de uma pergunta. Ok. Aí tem a revisão bibliográfica, né? Você vai olhar lá nos livros, nos artigos, ver o que tem escrito a respeito daquilo. Você vai saber quem são as autoridades do assunto. Você vai ver o que já foi escrito para você não fazer de novo, né? Escrever de novo. Você formula uma hipótese, né? Você formula uma hipótese igual a do slide anterior, mas aí você vai verificar uma saída para aquela dúvida, aquela dificuldade. Você vai realizar o experimento. Essa é a realização de experimento. Você pode fazer um levantamento, né? Levantamento bibliográfico, você vai fazer um questionário, aplicar o que quer que seja o instrumento que você vai realizar para fazer esse experimento. E aí você vai verificar se a hipótese é verdadeira, é aceitável ou se não é, né? E aí, se não for, você volta a esse passo aqui da hipótese e vai fazendo o restante novamente até chegar numa conclusão, né, do trabalho, se é pelo sim, se é pelo não. Beleza, então esse aí é o método científico e vamos seguir. Falando da física, a gente não pode deixar de lado as quantidades, as grandezas fundamentais dela, que a física se propõe a estudar, né? Então a física é uma ciência que estuda os fenômenos físicos, né? As interrelações que tem com o homem. Nós vamos trabalhar a verificação desses fenômenos em laboratório e tratando de fenômenos físicos, a gente vai verificar as quantidades básicas, né, que são usadas, né, em todos os estudos. Essas quantidades básicas, né, elas são também conhecidas como grandezas fundamentais. O que é uma grandeza? Explicando aqui melhor no ramo da física. O que é uma grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, né? Então você olha a mesa da sua casa, você pega uma fita métrica, você consegue aferir o tamanho, né, as dimensões da mesa. Então isso aí é uma grandeza física. Dentro das grandezas, elas podem ser fundamentais, que é o caso aqui, ó, do tempo, do comprimento e da massa. São exemplos de grandezas fundamentais, né, no campo da física. Então nós vamos ver aí o que é a importância de cada uma delas. Então vamos lá começar com o tempo, né? Tem sempre aquele poema, o tempo perguntou pro tempo quanto tempo a gente tem, e o tempo respondeu pro tempo. É uma coisa assim que eu estudava desde pequeno, né? Mas o tempo, ele é uma das referências primordiais, né, da física. É a nossa referência fundamental. Eu sou mais da linha clássica, e dentro da linha clássica há uma forma bem singela, né? A filosofia,
né? A filosofia das ciências naturais, na qual a gente verifica que o tempo que é? O tempo é a duração de uma mudança, né? Então ocorreu uma mudança, ocorreu um fenômeno, aconteceu um evento, e a duração desse evento aí é o que a gente chama de tempo, né? De uma forma bem simples falando. Então o tempo, ele serve para organizar a duração de coisas bem rápidas, ó, como o tempo que a luz leva para atravessar um núcleo atômico, 10 elevado a menos 23 segundos, e também a idade do universo, né? Algo bem longo. E ela é interessante porque ela não volta, né? É um tipo de grandeza que ela só é progressiva, ela não pode ser regressiva. E só a título de informação, na física tem poucas coisas assim que só progridem, né? Não voltam. Por exemplo, um é o tempo não volta. Outra coisa é a entropia. E a entropia é a medida da desorganização. É aquilo que a gente mede e diz se a coisa está mais organizada ou menos organizada. Tipo o nosso quarto, né? Nosso quarto a gente arruma assim, a nossa mãe vai arrumar teu quarto. Aí você vai arrumar o quarto e você vê que com o tempo ele vai se desorganizando. Ele nunca se organiza, ele nunca volta à condição inicial. A não ser que alguém vá lá e arrume, né? Então o tempo é uma delas, né? O tempo é a referência primordial de tudo, né? Tudo a gente vai relacionar com o tempo. Ok. A outra medida é do comprimento, aquilo que vai designar um metro. Aí aqui é a medida padrão, né, que o Comitê Internacional de Pesos e Medidas organizou para definir o que é o metro. É a referência espacial que a gente tem, né? Então essa grandeza fundamental trabalha com comprimento, trabalha com espaço, né? O tamanho das coisas. Então, por exemplo, próton, né? Que 10 elevado a menos 25, e comparar aqui com o universo visível, que é até o espaço, né? Onde a luz consegue chegar, 10 elevado a 26. Então são 10 com 26 zeros. Gente, é muito difícil escrever um zero aqui nesse negócio. Mas tudo bem. Aqui esse comprimento é a nossa referência total quando a gente fala de coisas, tamanhos espaciais. Prosseguindo aqui, nós temos a massa. E a massa, ela é a medida da inércia, a medida relacionada com a matéria de tudo que há, né? Então, isso aqui, ó, dentro dessas duas amplas aqui, nós temos uma massa, uma massinha, um objeto, né? E esse objeto, ele é feito de material, uma liga metálica bem estável, e ele mede 1, deixa eu ver se eu consigo escrever agora, 0, credo, 0, 1, acho que tem mais um zero aqui, é 1,001 quilograma. Então, o Comitê Internacional de Peso e Medida batizou, escolheu essa pecinha aqui que mede, tem uma 1,001 como a referência de massa, para a gente comparar tudo, se resume tudo a esse bichinho aqui. Então, se a gente tá gordo, a culpa é dessa danada aqui, né? Porque ela que está se referindo, ela que está medindo, ela que está qualificando quanto é o metro. Então aqui, ó, a gente vê a ordem de grandeza
da massa, né? Por exemplo, um elétron. Um elétron, ele tem a massa de 10 elevado a menos 30. Né? O ser humano aqui, ó, 10 ao quadrado. Eu já tô 10 ao cubo. Então aqui, ó, a gente vê as referências, né, quanto a essa medida de inércia. E quando eu estou falando medida de inércia, que eu estou me referindo com essa medida de inércia? Medida de inércia, gente, é, por exemplo, aquela quantidade ligada aqui, e você já sabe disso, ó. Isso aqui que eu vou falar, esse exemplo que eu vou falar, você já tem uma noção, né, de corpos massivos e não massivos. Então, por exemplo, essa medida de inércia, que é a massa que a gente está falando, está relacionado, por exemplo, vem uma bicicleta na sua direção. Você consegue parar uma bicicleta em movimento. Né? Basta você deixar o braço assim, o cara se estapela no chão, a bicicleta cai e tal. Você consegue, de fato, de uma forma bem simples, você consegue parar uma bicicleta. Agora imagina que está vindo na sua direção um caminhão. Se você botar o braço na frente, o que vai acontecer? Vai arrancar seu braço. Então você não consegue parar um corpo móvel com um caminhão, né? Então há uma diferença natural entre o caminhão e a bicicleta. E você intui isso de uma maneira muito simples, né? Porque o seu cérebro ele já tem um processamento dessas duas coisas de uma maneira muito simples, né? Então a gente já tem essa grandeza escrita na nossa cabeça de massa, né? Aí até chegar ao universo, né? 10 elevado a 52 zeros. Gente, isso é uma coisa absurda, né? 52, 1 com 52 zeros. É uma coisa inimaginável, né? Então essa aí é a massa do universo. Aqui tem as grandezas derivadas, aqui não é para você se preocupar, que é só título de informação. Quando a gente vê vamos supor, um símbolo, né, que representa a força, que a gente é comumente conhecido como Newton, né? A força é medida em Newton. Esse Newton ele representa grandezas fundamentais, ó. Aqui tem massa, quilograma e segundo elevado a menos 2. Então aqui é massa quilograma dividido pelo segundo ao quadrado. Então aqui nós vemos, né, que as grandezas derivadas são organizações de grandezas fundamentais. Então o prefixo de unidade serve para quê? Serve para a gente economizar numa escrita, facilitar a simplificação, vamos dizer assim, é uma simplificação de um número que é grande ou pequeno. Quilograma, ele tem o quilograma aqui, ó. Quilograma, ele tem 10 elevado a 3, ou seja, 1000 gramas, porque o Gzinho bem aqui, ó, ele representa grama, né? Então, com eu juntar 1000 gramas, forma o quilograma. E por aí vai, a gente costuma falar, ó, megabyte, né? Megabyte são que 10 elevado a sexta, né, unidade de um byte. Essa unidade, elas representam uma família de medições. O tempo. Qual é o tempo gasto para a Terra dar uma volta completa ao redor do Sol? A Terra leva 360. Meu Deus, não sei mais escrever. 365 dias. Gente, é muito ruim escrever com o mouse. 365 dias. Beleza. Quanto tempo a Terra leva para realizar o movimento de rotação? Ou seja, movimento de gira em torno do seu próprio eixo.
ela leva 24 horas. Ai, Jesus. 24 horas. Então, aqui, ó, eu falei 365 dias. Aqui, 24 horas. Dias e horas é feito do mesmo, composto da mesma grandeza fundamental que é tempo. Porém, quando eu estou falando em medições dessa família, medições diferentes dessa família, a questão da unidade, ó. Então, hora é uma coisa, ou seja, a gente vê que ela tem uma natureza, elas duas aqui têm uma natureza igual, né? Que é relacionado com o tempo. Esses aí são os conceitos relacionados às grandezas físicas e tudo mais. Mas aí chega num ponto fundamental aqui, né? Por que que a gente estuda física, né? Física acústica, dentro do curso de fonoaudiologia, de alguns recursos teóricos ligados à acústica, né? E isso aí vai ser de arcabouço teórico, né, de fundamento básico para compreensões fundamentais do profissional de fonoaudiologia. Um profissional de fono, ele precisa entender o som, né? A ferramenta fundamental de um profissional de fonoaudiologia é o som. Então, por exemplo, a ferramenta que o marceneiro usa é a madeira, né? Então, o marceneiro entende de madeira, ele sabe cuidar da madeira, ele sabe tratar da madeira. Um fonoaudiólogo, por sua vez, ele tem que entender, ele tem que saber lidar com o som, né? Isso está intrínseco a esta área, né? Então, é uma ferramenta elementar nesse campo científico, né? A questão do som. Então, se o som ele tem essa importância dentro da fonoaudiologia, nada mais justo você chamar a física, né? Você estudar a física para entender os princípios básicos, né, do estudo do som, do estudo da acústica, né? Então você vai entender melhor os conceitos se você estudar lá na física, porque a física é a ciência própria dos fenômenos ondulatórios e dos fenômenos que vinham a ser sonoros, né? Então, para que você tenha entendimento mais aprofundado, mais aprimorado, você vai recorrer à física. Essa disciplina está na grade curricular de fonoaudiologia, porque é muito justo que você tenha um estudo aprofundado sobre acústica, né? Porque vai ser a sua ferramenta de trabalho. E que bom que também o curso de fonoaudiologia ele convide um professor de física para tratar disso, né? Para ele ter uma observação de alguns conceitos fundamentais para aplicar essa área. Então, estamos entendido aí a importância desse curso, né, dentro da formação profissional de vocês, né? O Isaac Newton, ele vai ser um dos pilares do estudo, né? Nós vamos ver nessa disciplina a física newtoniana, né? Ou seja, a física que veio, né, objetivo ou os estudos, todo o caminho que nós vamos percorrer, porque vai se tratar aí deste grande físico que assinou, né, o seu nome na história da humanidade do conhecimento científico. Então aqui nós vemos, né, aqui nós vemos, vou até dividir assim, esse desenhinho aqui ao meio. Nós vemos o Isaac Newton aqui
E eu estou dividindo aqui ao meio porque ele está segurando uma coisa numa mão, outra coisa na outra mão, né? O Isaac Newton, bonitinho aqui. Vou até desenhar um bigodinho nele aqui. Então, beleza. A gente vê aqui que na mão esquerda dele, a esquerda, né? Ele está carregando aqui uma maçã verde. E na mão direita, ele está trazendo aqui um prisma. O que é um prisma, professor? Prisma é um instrumento que vem lá da ótica, que serve para quê? Para fazer a decomposição da luz visível, né? Então aqui a luz visível entra numa face do prisma e na outra face sai a luz, olha, decomposta no seu espectro, de cores, né, que a gente já conhece, que é o do arco-íris. Então aqui tem um fenômeno interessante, e o Newton aqui ele está dividindo entre essas duas coisas. O que isso quer dizer? Isso aqui não é só um desenho besta lá que o cara fez, não. Isso aqui representa que o Newton ele está exato na divisão que a física apresenta. Que divisão é essa? A física ela estuda a natureza corpuscular dos fenômenos e também estuda a natureza ondulatória dos fenômenos. Então aqui, e mais especificamente a luz, vamos aqui falar da luz, né? Então a luz ela se apresenta de maneira ondulatória e também ela se apresenta de forma corpuscular, ou seja, com corpo. Ela tem um corpo, ela não é uma onda, ela é um corpo. Então o Newton ele ajudou também, ele deu uma contribuição no estudo da natureza desses dois tipos de entes, né? Dois tipos de objeto de estudo, né? Beleza, então o que nós vamos estudar aqui? De fato, nessa disciplina, nós vamos passar pela física clássica, a física newtoniana, e dentre os fundamentos básicos a gente tem que entender um pouco aí da questão da mecânica, né? Então a mecânica, que é mecânica? Mecânica vem da palavra grega mechanike. Então, mechanike significa o quê? A máquina. O grego ele batizou de máquina a parte do estudo da física que vem tentar desvendar como é que a engrenagem das coisas, dos movimentos, dos fenômenos, né, visíveis, né? Então, o princípio fundamental da mecânica, né, ela tem a ver aí com os princípios da dinâmica. Aí a dinâmica, quem vai definir, quem vai dar uma contribuição muito grande é o nosso amigo Sir Isaac Newton, né? Então ele formulou 3 leis fundamentais e também a lei universal da gravitação, né? E isso aí serve como pilar dessa grande área, que é a área da mecânica. Então, a mecânica, ela tem o seu conceito da cinemática, que é a cinemática, é o estudo dos movimentos sem se preocupar com suas causas. A cinemática tem nada a ver com cinema não, viu? Cinemática é o estudo do cinema. Tem nada a ver. Cinemática é a descrição do movimento. É para você, por exemplo, eu saí aqui de casa, tal hora, cheguei na universidade tal hora, e então a velocidade média que eu gastei foi 60 km por hora. Então essa aí, 60 km por hora, é só uma descrição do movimento,
Aí a gente chama de cinemática, né? Aí eu não estou me preocupando com por que levou meia hora. Ah, o pneu do carro furou. Ah, estava engarrafado. Não, o trânsito estava livre. Então não tem essas, essas descrições detalhadas do percurso que você fez. Quando você vai lidar com a dinâmica, né, na qual você vai relacionar com a causa do movimento, aí você precisa ter algumas descrições, né, você precisa ter em mente várias coisas. Então, aí você vai levar em conta na dinâmica, né, a causa do movimento. E você vai entender depois que a causa do movimento é justamente a força, né? E tem alguns aspectos mais aprofundados dentro do estudo da dinâmica, certo? Então, dentro do estudo dentro do estudo aí da mecânica, nós vemos aí três formas de ler um corpo, de estudar um corpo. Então, a gente pode ver um corpo como uma partícula, como um corpo rígido e como força concentrada. Basicamente aqui vamos tratar a física newtoniana, né? Que a gente vai tratar aqui. Não, é mais a partícula. A gente vai entender aqui, a gente vai estudar dentro da nossa linha de conceitos que a gente vai trabalhar nessa disciplina. Basicamente a partícula, né? Ou seja, quando a gente não está querendo, se preocupando com os aspectos espaciais do corpo, né? Que a gente sabe, por exemplo, que o corpo ele tem uma certa forma. Então, quanto ele tem também massa. Então, quando a massa, a forma do corpo, ele vai influenciar no movimento, né, das coisas. Então, a gente não vai ligar para aqui, a gente não vai precisar ainda se preocupar com força concentrada, com o corpo rígido, né? A gente não vai tratar o corpo com as suas qualidades, as suas potencialidades, as suas características corpóreas, né? O que eu quero dizer com isso? O corpo rígido e a partícula tem a ver com o seu ponto de referência de estudo. Vamos supor, o que quando você está estudando partícula, né? Como é que você trata um corpo, um ser com partícula? Você está estudando o movimento da Terra e faz a comparação com o ser humano. Pronto. Isso aí você vai tratar o ser humano, uma pessoa, como uma partícula em comparação, em referência com o planeta Terra, certo? Então tem uma certa referência, ou tem uma disparidade entre a pessoa, que vai ser uma partícula, com relação à Terra. A Terra é muito maior que uma pessoa. Então, por essa referência aí, você tem uma partícula. E só para explicar aqui do corpo rígido, quando você está fazendo um estudo, vamos mais simples aqui, aerodinâmico, né, da coisa, a estrutura do corpo em si, ela vai ser referência em relação a outra coisa. Então, essa caneta aqui, ela tem uma aerodinâmica diferente, vamos supor aqui, do mouse, esse mouse. Então, esse mouse, quando você arremessa esse mouse,
ele tende a viajar dessa maneira, né? É. Enquanto que a caneta, quando você arremessa, você segura de um lado, né? E você lança, ela tem mais chance de realizar esse movimento dessa forma. Então, isso aqui vai gerar uma aerodinâmica, uma diferença no movimento comparado com um corpo, quando você lança uma pedra, por exemplo, né? Que ele vai ter outro aspecto. Então isso aí você está fazendo uma referência do corpo em si ou relacionando com o vento. Então você está tratando de dimensões menores, né? De um referencial menor. Então o corpo rígido você vai levar em conta a sua massa, as suas dimensões, né? Então tudo isso aí vai ser importante quando você estiver estudando a estrutura do movimento relacionado a isso aí. Beleza. Seguindo, ver aqui Então, seguindo aqui, agora nós vamos falar dos aspectos fundamentais do agente causador, do agente externo que vai modificar, que vai provocar uma certa mudança, né, no movimento. Esse agente aí é a força, né? Então a força ela tem um aspecto, né, uma qualidade, tem aparecendo aqui, sim. A força ela tem uma importância grande quando a gente está tratando de dinâmica, quando a gente está tratando de mecânica, do estudo do movimento como um todo, com suas causas e tudo mais. A força, ela é essa causa de modificação de movimento. Então, a força você precisa de um ponto de aplicação, né? E você provoca uma ação no outro corpo. Quando você, através de uma ação, você modifica o outro corpo, ou seja, o corpo estava parado, eu escolhi um ponto de aplicação, né, e realizei uma ação sobre esse corpo, né. Eu apliquei uma força, uma certa intensidade, indo em uma determinada direção e sentido sobre aquele corpo, e com isso eu produzi uma mudança. Ele estava parado, passou a se movimentar. Essa aqui é a mudança aí que eu estou falando. Então modificou o movimento. Ou o corpo ele estava em movimento e você parou com a sua mão. Pronto. Isso aí também é a modificação de movimento. Você agiu, o movimento ele foi modificado a partir de uma pessoa fora do corpo, né? Vamos supor ter uma bola arremessada e você consegue capturar a bola, pegar a bola. Então isso aí você modificou o movimento da bola. Então fora da bola alguém agiu para que ela parasse. Basicamente isso aí é a força. E aí a gente conhece através das leis fundamentais, né, da dinâmica, que foi todas postuladas por Newton, né, que ele organizou através de 3 leis fundamentais que servem para a gente entender melhor o movimento e suas causas. A primeira delas é a lei de Newton,
a lei da inércia, que se a força resultante de uma partícula for zero, a partícula permanecerá em repouso ou se moverá em velocidade constante. Isso aí está relacionado com aquele princípio fundamental de que um corpo ele vai permanecer em movimento ou ele vai permanecer paradinho, a não ser que alguém vai lá e modifique o estado desse corpo. Esse mover do corpo é movimento de velocidade constante. Então, um corpo ele vai tender a seguir com velocidade constante ou ficar paradinho, a não ser que alguém vá lá e perturbe ele, modifique o movimento dele. A segunda lei de Newton é justamente aquele princípio, né, fundamental da dinâmica, né, que tem relação com a aceleração da coisa. Então, a aceleração de um corpo ele é proporcional à força e a força relacionada com o movimento de um corpo é diretamente proporcional à sua massa e aceleração, né? Que é aquela equaçãozinha lá, F igual a m vezes a aceleração vezes a. Então, a terceira lei de Newton é uma lei filosoficamente mais bonita, né, que na minha opinião, que é o princípio aí da ação e reação. Então, na nossa vida é sempre assim, né? Você realiza uma ação e você vai ter de volta uma reação. Essa reação ela vai ter a mesma intensidade, mas ela está numa linha de ação que vai produzir um efeito contrário, né? Então, quando você dá um soco em algum lugar, a mesma força que você está aplicando vai retornar para sua mão. Então, o que isso quer dizer? Que as forças elas aparecem em pares, né? As forças aparecem em pares, as forças não estão sozinhas. Se uma força aparece sozinha, ela não consegue modificar o movimento ou o estado de um corpo. Basicamente é isso. Então essa é a terceira lei de Newton, é um dos fundamentos básicos. A gente não vai estudar assim dedidamente assim o que tem, não, é só para você entender esse conceito de força. Isso aqui que eu estou explicando para você é só para você entender o simples conceitozinho de força. E aí a gente chega aí a gente chega num ponto fundamental, que é a questão da energia, né? A civilização moderna hoje é tudo relacionado com energia. Nós somos dependentes de energia, né? Então, essa quantidade, né, fundamental que move o mundo, literalmente mesmo, né, mover o mundo no sentido de movimento e mover o mundo até no sentido econômico, porque quem produz energia de uma forma eficiente, de uma forma barata, é esse que manda no mundo, né? Então, o ser humano ele quer produzir, ele quer ter uma produção energética eficiente e barata para realizar as coisas. Por quê? Porque, gente, a energia está relacionada com essa condição, com o estado, né, de um corpo. De outro modo falando, a energia ela pode ser encarada como a capacidade de realizar trabalho, né? Então, por exemplo, para você entender melhor a questão da energia, como é que as pessoas antes viviam com... quero dizer assim, antes, eu quero dizer há 10 mil anos atrás, como uma pessoa vivia sem ar-condicionado. Como é que era? Os faraós lá do Antigo Egito, como é que eles faziam? Eles pegavam um escravo para ficar abanando, né?
tem a figura daquela pessoa abanando, né, o faraó. Ele estava abanando ali o faraó para ele ter uma satisfação, para ele ter um conforto térmico, né? Então, para ter esse conforto, ele precisa de alguém abanando. Então, alguém tem que realizar um esforço. Alguém tem que realizar um esforço para ter aquela benesse, né? Tem que ter alguém realizando o esforço. Então, com o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento das aptidões humanas, o homem ele foi capaz de produzir máquinas que vão fazer o trabalho de um homem, né? Que vão realizar uma determinada tarefa sem que o homem precise ali estar suando a testa para realizar. Então hoje o homem ele criou um ar-condicionado para realizar essa tarefa do conforto térmico. Para isso, o ar-condicionado ele não faz a coisa do zero. Ele precisa ser alimentado. E essa alimentação que a gente vai chamar de energia. Então, para realizar um trabalho, ou seja, o trabalho é pegar o ar quente e transformar no ar frio, refrigerado, tornar a sala um ambiente mais climatizado, a gente precisa de energia, porque é a máquina que vai operar ali para fazer essa transformação. Então, há uma necessidade muito grande de produção energética. E a energia, ela vai ser tratada como um estado conservado, um estado conservativo, né? Que isso quer dizer que a energia ela não se perde, ela não se cria, ela se conserva. Mas de onde vem toda essa energia? Vem desde o início, né? Desde da formação do universo, desde o Big Bang. Lá começou todas as transmissões de energia até chegar no que a gente é hoje, né? Essa quantidade de energia ela não pode ser modificada, ela está por aí, né? Ela está transformada em vários outros tipos de energia, ela está relacionada com as matérias, está tudo por aí no universo, né? Então, a energia, gente, ela tem essa grandeza, é uma grandeza física que está muito ligada aos fenômenos. Para você ter uma ideia, a energia ela está no cerne da física. A física ela pode ser vista como o estudo das transformações energéticas. Só para você ter uma ideia, a importância da energia. A energia é uma das coisas mais fundamentais, mais importantes do nosso estudo. Então, a energia, ela está relacionada com os fenômenos. É ela que realiza, ela que está ligada ali com essa transformação que há na natureza, certo? E ela, através daquele princípio Lavoisier, ela não vai criar, ela não vai se destruir, ela só vai se transformar. Ou seja, a energia, a luz que que a gente recebe, a iluminação que a gente recebe através da lâmpada, ela não vem sozinha, ela não surgiu do nada, ela vem de uma hidrelétrica, né? A hidrelétrica, por sua vez, não produziu sozinha a coisa. A hidrelétrica vem do movimento das bobinas, né? Que veio, né? Graças ao movimento das águas do rio. Então, a água do rio passa com uma quantidade de força e movimenta as palhetas que vão produzir, através do movimento dessas palhetas, vai ter uma transformação, um processo de transformação de energia elétrica que vai chegar até as nossas casas. Ali tem todo um sistema que eu não vou me aprofundar, mas
Basicamente ali é um movimento de palhetas que vai gerar um movimento magnético. O movimento magnético gera uma certa quantidade de energia elétrica. As águas do rio, por sua vez, elas não se movimentam sozinhas. A água do rio se movimenta através do empurrão que tem das águas do mar. Então a água do mar movimenta os rios, porque, não sei se você já percebeu, os rios eles se conectam com os mares, né? Então o mar ele empurra o rio. O mar, por sua vez, não se movimenta sozinho. É a lua que faz essa interferência desse movimento. Então a lua movimenta o mar, que movimenta o rio, que faz a hidrelétrica entrar em funcionamento, que gera a energia, a luz, a energia elétrica que nós conhecemos. A Lua ela não produz essa interação do nada. Ela está conectada à Terra através da força gravitacional. A Terra ela não está sozinha. Ela está conectada ao Sol. Ela tem um movimento de translação em relação ao Sol. Então, ela está atraída pelo Sol. O Sol atrai a Terra atrai a Lua. Então, a Lua é atraída pela Terra. Então, há essa relação. E o Sol ele está conectado com uma galáxia. A galáxia está conectada com o universo e assim sucessivamente. Então, a coisa vem de lá do Big Bang. Então, há várias transformações energéticas até chegar à energia elétrica que nós conhecemos aqui. E por fim, para finalizar a aula, a gente tem o estudo, né, da energia. A gente vê aqui, por exemplo, um avião. Aqui nós temos uma estação espacial que está em órbita. E aqui uma moça arremessando uma bola. Aqui as 3 quantidades de energia primordiais da mecânica. Então, quais são elas? A energia ela é dividida em cinemática. A energia ela é dividida em a energia ela é dividida em 2 partes. A primeira é a cinética. Ela é definida aí como mv²/2. Então, ela tem essa característica. E também, por sua vez, nós temos também energia potencial, né? Então a energia aqui, ela é dividida em energia cinética e energia potencial. A energia cinética tem essa definição aqui, está relacionada com movimento. A energia potencial, energia do movimento. Então, um carro está a 10 km por hora, bate numa parede, a gente imagina que não vai produzir estrago, porque o para-choque aqui do carro, ele consegue absorver essa velocidade. Então não vai produzir um estrago se o carro está a 10 km por hora e encosta numa parede. Agora imagina esse carro vindo a 100 km por hora. 100 km por hora, bate numa parede, produz um estrago. Você já conseguiu imaginar aí, né? Então, há uma certa quantidade de energia associada a uma coisa que está mais lenta e outra coisa que está mais rápida. Por quê? Porque a velocidade aqui, ela é crescida, ela vai variando ao quadrado. Então, se eu estou a 10 km por hora e depois eu vou a 100 km por hora, eu aumentei 10 vezes a quantidade da velocidade. E aqui ela tem que ser elevada ao quadrado.
Então fica 100 vezes 100. Então fica uma coisa absurdamente grande, muito rápido. Então é por isso que já tem uma parte do nosso cérebro que faz um cálculo de energia. A gente tem esse conceito já dentro de nós a respeito da energia, porque a energia é um bem maravilhoso, natural, que a gente busca, né? Ok. A energia potencial, assim, a energia cinética, ela está relacionada com o movimento. E a energia potencial? A energia potencial, ela tem um quê de guardada, energia acumulada. Então ela tem dois aspectos. Ela tem do ponto de vista gravitacional, um exemplo disso, né? É a deixa eu apagar aqui essa coisa. Ó, um exemplo disso aí é a montanha-russa, né? A montanha-russa, você sabe que tem uma coisa absurdamente que vai produzir medo, vai produzir uma agonia quando você está no alto dessa montanha-russa aqui e ela começa a despencar lá de cima. Por que a gente tem medo? Porque a gente tem uma agonia. Porque nem todo mundo vai numa montanha-russa dessa. Porque a gente sabe que tem um valor energético relacionado com esse ponto aqui, ó, de cima da montanha-russa, com esse ponto aqui de embaixo, ó, na altura do chão. Então, naturalmente, ele já tem esse valor na cabeça. Então, isso aí produz uma relação, um valor, uma certa quantidade que a gente diz, isso aí vai dar mal, vai dar ruim. A gente sente um frio na barriga, porque tem uma relação intrínseca. Pessoal, é potencial, vocês vão entender agora melhor por quê. Por que é potencial? Porque é o seguinte, a energia, ela pode vir a ser que ela não realize nada, né? Não aconteça nada. Ó, você pode estar no alto de um prédio, no seu 10º andar. Vai ter uma certa quantidade de energia relacionada àquele andar que você está, que é mgh, massa, aceleração da gravidade e altura, que é aqui, ó, que está relacionado com a altura. Então, você sabe que tem uma certa quantidade de energia relacionada com o andar que você está, o 10º andar. Mas se você descer de escada, se você ir lá no elevador e descer, ou mesmo até quando você está lá no 10º andar, nada acontece. Por quê? Porque essa quantidade de energia, ela não necessariamente ela é uma energia ativa, podemos assim dizer. Ó, aqui, ó, na cinemática, desculpa, na energia cinética, a gente vê uma certa quantidade relacionada com o movimento. E o estrago é imediato, né? Um carro a 100 km por hora é um valor imediato, é um valor relacionado com aquilo ali muito grande, né? E a energia gravitacional tem um quê de guardado. Eu costumo dizer assim, a energia potencial gravitacional, a energia potencial, ela tem potência de realizar alguma coisa, mas nem sempre a coisa é realizada. Mas a gente vai entender melhor agora com esse tipo de energia, que é o que a gente vai estudar mais aqui na nossa disciplina, que é o tipo de energia elástica, kx²/2. Olha, a gente não vai estudar aqui as equações não, as equações é só para vocês verem o fundamento básico, elementar, matemático da coisa. Então, olha aqui, o índiozinho, aqui ele está segurando o arco e flecha. Vejam que o arco dele, olha, está aberto. Ou seja, quando ele estica esse arco aí,
ele tem um acúmulo de energia. É isso que está relacionado com energia potencial, esse acúmulo, esse guardar uma certa quantidade de energia que pode vir a realizar algum tipo de trabalho, pode vir a realizar alguma coisa. Então, se alguém aponta para você uma flecha, você já sabe que o arco esticado, aquela flecha ali, quando ele soltar abruptamente aquele arco, vai produzir um estrago aquela flecha. Então, há uma certa quantidade de energia guardada que, uma vez aplicada, realiza trabalho. Realizar trabalho é realizar uma ação, né? Porque o trabalho tem relação com a força. Então, é uma certa quantidade de força guardada ali, né? A mesma coisa com uma mola, né? Você pega uma mola e você estica a mola. Então ali você está relacionando com uma certa quantidade de trabalho. Você tem uma energia acumulada ali quando você estica. Quando você volta a mola no sentido do seu tamanho ideal, não, não acontece nada, tudo é cessado. Então, a energia ela é dividida em cinética e energia potencial. A potencial, por sua vez, ela se subdivide na energia potencial gravitacional e a elástica. Pessoal, é a elástica que a gente vai tratar na nossa disciplina. É a energia potencial elástica que é o nosso ponto de partida, porque é de lá que a gente vai começar a estudar todos os fundamentos básicos que têm relação com a ondulatória, movimento oscilatório, tem relação com esse tipo de energia. Então, vou finalizando por aqui, dá uma revisada nesse vídeo e eu vou colocar aí para você um link das atividades para você realizar, para você fazer, né? Porque precisa fazer umas atividades aí básicas para você estruturar esse conhecimento aí, certo? Foi um prazer estar com vocês aqui e até a próxima. Tchau!